Bom dia, são 7h34 da manhã e hoje, 16 de maio de 2019. E vamos lá para a palavra do dia. É isso, com muita alegria, sempre com muita alegria. E esse é o objetivo. Talvez a gente possa, de fato, anunciar o escrito de um novo livro. A questão é como se daria isso. Foi isso. Deus me convidou para um outro serviço. Era meio que esquisito, não? Quando ele resolve, de fato, chegar assim, num dia tão lindo, para a gente discutir os inúmeros compromissos e a escrita de tanto livro, que eu teria que responder por isso. Eu disse, santo Deus, aí foi puxando. Porque fio de linho, puxando e conversando, e puxando e conversando, e puxando e conversando. Eu falei, santo Deus, será que um casulo Deus está formando? Eu fui me apavorando. E ele puxando, conversando. Aí eu disse, santo Deus. Logo vi de fato que aquilo que Deus fazia, porque muito me satisfazia. Eu não escondia. Eu gostava de viver agradada comigo. Sei lá. Tinha tudo a ver comigo. E ele lá. Aí eu fui chegando pertinho de Deus. Ai, Deus é lindo. Aí eu disse assim, santo Deus, esse tanto de linho, o senhor tem certeza que eu vou dar conta de tudo isso? Sim, porque, olha só, o menino Deus nasceu numa manjedoura. Dizem os escritos que ele cumpriu tudo quanto é compromisso de um certo livro. Agora eu vou lembrar para o senhor. Enterrar o meu umbigo do outro lado do rio. Não foi assim no meio de cabra, quer dizer, no meio de ovelha. Não foi assim no meio de tanto novelo, não. Enterraram assim do outro lado do rio, num curral. O senhor está sabendo. Ele então me disse, dá um beijinho. Foi isso, Deus disse. Aí eu cheguei aí, tão pertinho e dei um beijo assim na bochecha de Deus e Deus disse, é isso, eu estou sabendo que é bom você se permitir seu próprio livro vivo. O quê? Eu quase passo mal. Quer dizer, eu cheguei a passar, quer dizer, o menino correu para me segurar. Eu já estava com a falta de ar, mas o costume, o quê? É isso, o costume de viver sem ar, eu nem conseguia reparar. A questão era essa, estava a abusar, a casa a organizar, o menino correu, me segurou e disse, é bom sentar. Aí eu olhei para Deus, Deus disse isso mesmo. É por isso que eu estou aqui a afiar. Aqui está a semente de algodão que eu vi lhe entregar. Eu disse, meu Deus, vai brotar. O quê? Sim, porque para Deus plantar aquilo que ele precisava, quer dizer, aquilo que ele estava a pretender, quer dizer, aquilo que ele visualizava, ele tinha que de fato fiar e a semente de algodão me mostrar. Quando eu vi o Santo Sudário estava lá, a semente de algodão, Deus de fato a me ofertar, eu disse, agora é que está. Ou vai ou não vai. O quê? Foi isso que o menino disse. Foi isso que o menino disse. É bom, de fato, você pensar. Eu disse, pensar o quê? Eu já estou aqui. Já beijei até a bochecha do seu pai. Como é que eu vou pensar? Melhor é aceitar. Disse sim? Sim. Quem pode dizer não
diante de tamanha situação. Só que não tem razão, a minha estava lá. Era o Santo Sudário. Quando aquele de fato, quer dizer, eu era fato. Eu era só fato, mas o coração estava em frangalhos. O quê? Era isso. O coração estava em frangalhos. Eu logo disse, eu não sei não, eu vou ter que de fato me acalmar. E deu tempo? A questão era essa. Não deu bem tempo me acalmar. Também não poderia me apressar, mas deu tempo de fato eu enxergar a minha situação. Cadê o meu corpo? A desapropriação. Eu não seria despejada, não. Como não? Como não era proprietária da casa? Sim, de Cássia. A questão era essa. O que faltava de fato na casa era as minhas mobílias. Assim, foi isso. Foi isso que de fato era esquisito. Eu era dona da casa e chegam outras pessoas mobiliando a casa, achando até no direito de me dizer como pensar, o que fazer, o que dizer e até o que ser. Eu disse, aonde? Aonde que eu, de fato, vou trabalhar, conquistar uma casa e depois chega bonitinhos e bonitinhas, achando no direito de me mobiliar e ainda de governar? Logo vi o trabalho de Cássia, expulsou todo mundo de lá. Aí Deus disse, isso aí você não pode negar. Cássia não deixou ninguém dominar. Ainda que colocasse mobília velha lá, essa daí você vai ter que arrancar. Logo entendi. Não era claro para mim. Eu entendi tudinho. Aí eu passei o olho aqui, acolado e disse, se essa agora é a parte que me cabe, isso eu vou realizar. Eu não vou deixar nada dos infames lá. Aí Deus me disse, vai até poder lavar. Sim, com o sangue que eu estou a lhe dar. Pode, de fato, derramar. Não economize na lavagem. Eu logo pensei, o quê? Sim, sabe como é que é? Não dá só para lavar a escada, não. Se a igreja, a gente precisava entrar. A lavagem tinha que acontecer, a começar do altar. Tinha? O altar que eu edificava nos dias em que eu não era sequer Cássia. Eles até acharam no direito de entrar e destruir o altar, achando que de fato a destruição, assim, sem a minha permissão, não iria dar em confusão. E deu? Foi. A confusão foi tanta, que eu ali, diante do altar, logo disse, Deus, dê força para mim. Apenas isso. Desde que o resto eu consigo. Sim, eu vou conseguir. E, de fato, eu até me vi. Aí é que está a questão. É o quê? Sim, essa é a questão. É a gente ter a compreensão daquilo que há em seu coração. Alguém pode até, de fato, destruir réplica. Sim, porque Deus disse, ô Maria de Cássia, por que você coloca tanta imagem na casa? Eu disse, garantia. Garantia de todo dia. Assim, de fato, o Senhor sabe. Eu oro e alguém vigia. Assim? Era isso. Sabe a questão, é? O quê? É isso, eu oro e alguém vigia. Aí eu compreendi que era o Messias que fazia isso todos os dias. O quê? A minha vida se confundia.
Foi isso que Deus me mostrava naquele dia em que ele separava de fato o linho do algodão e a semente. Era a oração e a vigília que existia em minha vida, era perfeito que Deus me mostrava. Não tinha erro com Cássia, não. Quer dizer, não tinha certo, quer dizer, não tinha nada. Quer dizer, tinha a vida que transbordava. O vigia, quer dizer, o Messias. É isso, orava, vigiava, e por mais que eles tentassem destruir a vida de Cássia, lá estava de fato minha vida guardada. E foi essa, de fato, que Deus trouxe para preencher o corpo de Cássia. Deixar a vida transbordar e o livro vivo, de fato, eu alcançar. Se o meu, sem nenhum tipo de pensamento obscuro, livro vivo é livro vivo. Não tem essa história de que se fosse assim, não é assim. Eu compreendi. Um discurso. O quê? O Sermão da Montanha. Aí o Messias começou, de fato, a discursar. O Sermão da Montanha, e de forma muito particular. Eu tinha que escutar. O quê? Sim, não dá para negar, não. Depois de ter entrado em tudo quanto é lugar, eu não poderia deixar. O quê? De honrar o povo, que o tempo todo colocava Deus no altar, um outro povo que derrubava, estava lá, os dois montes, o Messias lá, perfeito, a discussão, o Sermão da Montanha, coisa perfeita, e eu cá, no Monte Carmelo, a escutar. Quando eu compreendi que o Messias fazia lá me atingia cá, eu disse, santo Deus, eu consegui. O quê? Eu consegui. Conseguiu? Ouvi. Tudo que o Messias havia dito para mim era isso. Eu consegui, meu Deus. Assim? Isso mesmo. Foi isso que ele me disse. Ontem à noite ele me disse, olha, você precisa de fato deixar Deus trabalhar. Deixe estudante de fato caminhar, feito burro de carga, carregando uma casa desgraçada que não se importa com nada. Mas tudo bem, os próprios estudantes vão enxergar o que o presidente estará a falar. E de uma forma que a gente não pode dizer. Santo Deus, por que não escolheu a melhor maneirinha de dizer? Mas tudo bem. Aí, depois de ver aquilo ali, eu falei, oh meu Deus, coitado desses meninos, olha só carregando burro de carga, olha só carregando. Sim, porque burro carrega burro, que carrega burro, que carrega burro, que carrega burro, que carrega burro. Onde é que vai dar? Aí o Messias me disse, você precisa escutar a palavra que eu preciso lhe dar. Mas é no Monte Carmelo que você deve estar. A raiz da sua vida. Você precisa, de fato, ir até lá. Eu disse, meu santo, como é que, de fato, eu posso ir até os confins, no Monte Carmelo? Se eu estou vendo, de fato, esses meninos aí, feito burro, carregando, de fato, de um tudo. Ele estava, de fato, tão confuso. Mas Deus disse, é necessário de fato ir até o Monte Carmelo. Deixe de fato um gesto bem sincero, dando a certeza de que você não vai servir torta de marmelo. O estudante vai poder dizer, eu quero ser sincero. Sim, porque não dá. Não dá para a gente de fato questionar o que um lado faz e o outro lado a gente tende a tapar. Porque sim, porque Rui Costa ganhou em um dia e no outro dia estava a arrasar. A educação da Bahia é a pior de se imaginar. E os caras de pau daqui da Bahia estavam lá. Estavam lá na UFBA protestando. E estudante sequer questionando.
Aí, de fato, é a gente não querer enxergar o que os dois lados costumam realizar. Aí não dá. Aí não dá. Nem Oswaldo Montenegro poderia dizer em terra de cego quem tem um olho é rei. Aqui, com toda certeza, a gente não tem nem o imaginário, nem a possibilidade de saber o que é enxergar. Porque a gente o tempo todo deseja se cegar. E é incrível como a gente, de fato, insiste em ser burro de carga. Estudante deveria, de fato, ter ficado em casa e ter se desprendido, analisado tudo aquilo que foi realizado. Por um lado mal sentou, já é condenado, e aquele que ficou lá sentado? Aí Deus me disse, é por isso que digo, o Monte Carmelo é tão complicado, minha filha, o Monte Carmelo é tão complicado. Aí eu entendi o sentido. O quê? Sim, o sentido daquilo tudo que Deus me dava. A raiz da nossa casa. Sim. Quem é que ensina de fato criança a gritar? Aí, mãe, avó, tio e tia, irmãos, os primos. Esses ensinam criancinha a gritar. Porque o tempo todo fala com criança assim: olha pra mim! Ha! E criança com o ouvidinho delicado logo disse: eu tenho que de fato aprender a viver aí. Aí começa de fato o quê? A chorar, honrando as pessoas do lugar. Aí tudo bem. Quem é que ensina a criancinha a caminhar? Pai, mãe, os avós, os tios, primos, irmãos, esta família em comunhão. Tudo ali direcionado para a criança arrastar, engatinhar, caminhar, correr e até saber o momento de conceder o direito de sentar para de fato gritar, treinar aquilo que primeiro ele esteve a aprender. É isso. A primeira coisa que a criança aprende é gritar. Primeiro meio de se defender é a concorrência daquilo que se é viver. Onde é que se aprende? Na raiz. Na raiz. Saindo desse ambiente tão saudável, onde a concorrência chega lá. E não é desleal, não, com lealdade. Pai grita, mãe grita, avó grita, tio grita, todo mundo grita, concorrência. Quem vai lá mais alto, amealha um bocado. Saindo dali, começa o convívio escolar. Aí a criança compreende que não basta gritar e caminhar. Não. Vai ter que, de fato, separar. Sim, ter a compreensão daquilo que vem da sua razão. É necessário organizar o grito. É necessário dar sentido àquilo que aprendeu no lar. Gritar, caminhar. Gritar, caminhar. Gritar, caminhar. Isso que ensina? A convivência com os mestres. E aí vai o coleguinha e o professor, o vigia, a babá, todos aqueles que fazem parte da área escolar. São os mestres da criança, daquele lugar. E ela compreende, de fato, a convivência além do domicílio escolar. E onde é? Nós já estamos no tronco. No tronco.
saiu do domicílio e vai encontrando suporte para crescer, mas sempre voltando para a raiz, se alimentando da raiz e cada vez mais sendo tronco. E quando a família compreende o sentido de casar a educação do lar com a educação escolar, tanto o tronco cresce como a raiz amadurece. E a árvore, por si só, amadurece. E de repente galhos. Galhos em todo lugar. A sua visão, você começa de fato a alcançar. Mais do que gritar, caminhar, abraçar, empurrar. Aquilo que se aprende. Os galhos nos ensinam a enxergar. Lá e cá. Os galhos. Os ouvidos têm a compreensão do que é escutar. Às vezes tão distante, outras vezes perto. E os galhos vão crescendo, querendo de fato ter melhor audição, melhor visão. E aí compreende. O sentido de respirar. Fotossíntese. A árvore começa, de fato, a realizar com compreensão. Com compreensão. Recebe e dá. Recebe e dá. Recebe e dá. A família que tem essa compreensão vai, de fato, adubando, alimentando. E a fotossíntese, a árvore realizando. Coisa que aquele cego foi alcançando. No Evangelho, quando ele comparou homens a árvores que caminhavam. Desta maneira, os frutos advêm da pessoa. Da pessoa. Da pessoa. Frutos verdes, becos, maduros e até podres. Podres. De responsabilidade da pessoa. A pessoa compreende que aqueles frutos vão cair, a semente, ele vai ter que, de fato, provar. Semente tende a amargar. Mas se a gente souber, de fato, aproveitar a semente para plantar, ninguém do mundo exterior vai se achar no direito de nos podar, de nos tirar o direito da fotossíntese realizar, de frutificar, florescer, escolher o que quer viver. Isso é democracia. Democracia. Aqui esse mundo aqui não consegue entender. Professor sindicalizado e partidário, com um machado, uma foice na mão. Isso não é educação. Muito longe de si. Muito longe de si. Aí a árvore, com toda certeza, morre sem sequer amadurecer. Porque ela não sequer esteve a crescer. Quando o tronco começa a brotar, cada um se acha no direito do partidarismo lhe ofertar.
E aí fica complicado. Fica complicado a gente, de fato, ser razoável. Ser razoável. Porque o que é certo e o que é errado? A visão de certo e de errado, ela deve nascer de você, com aquilo que você esteve a receber. Aquilo é valor em você. A visão de certo e de errado parte dos seus valores. Assim você pode mudar de opinião, sem de fato perder a razão. Porque você vai ter uma explicação para a mudança de opinião. Você sabe o que é ser racional. Racional. Você tem fato para apresentar quando a sua opinião mudar. Você não vai ser nunca velhaco, nem prepotente. A questão é como foi plantado o sistema de educação. E como de fato chegar lá. Como de fato separar aquilo que é da responsabilidade da raiz. Mas separar não significa desligar, não. É saber de fato o momento exato de encaixar. Porque a raiz prepara para o tronco brotar. A abundância o tronco realizar. Em um sistema educacional que o tempo todo nos torna apenas animal. O tempo todo nos torna animal. Dinheiro pode cair lá. Chover. Dinheiro. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Enquanto o sistema educacional continuar transformando pessoas em animais. Tirando delas o direito da fotossíntese realizar. Um único pensamento. Certo, errado. Certo, errado. E você, que tem massa cinzenta, é o tempo todo massacrado. O cérebro vai ficando cada vez mais inutilizado. Feito semente podre. Aí não dá para ser usado. Cérebro inutilizado. Feito semente podre. Porque quando a semente é madura, seca, ainda consegue sentir o gosto amargo e podre. E podre. Então Deus me disse para eu mastigar a semente de algodão, entrar em comunhão com o meu coração e fazer a doação. Assim, com toda certeza, eu teria explicação para mim. A fotossíntese
se realizaria em mim. Em mim. Porque o tempo todo eu desejei assim. O tempo todo eu desejei assim. Então, como trazer o Ministério de Educação se a gente ainda não conseguiu alcançar a razão desse sistema educacional tão animal, tão animal? Resta saber se a gente vai poder, de fato, dar para essas pessoas o direito de ver. Sim. Mas devo lembrar, o cego pode caminhar em qualquer lugar, sem se apavorar. No meio do fogo, da água, da tempestade, em qualquer lugar, sem se apavorar. Mas se no meio da tempestade ele enxergar, o desespero vai, de fato, lhe matar. Se no meio do fogo ele enxergar, com toda certeza é o desespero que vai lhe queimar. No desespero. Imagine, de fato, se a gente vai conseguir dizer para essas pessoas aí que não é bem assim. E conseguir, de fato, atingir aquilo que o tempo todo é preciso, de fato, descobrir o sentido de existir. Pedir, de fato, auxílio aos necessitados. Me diga como nós vamos carregar esse fardo. Dar o direito aos necessitados, burros elevados, porque é assim que eles são tratados, como burros elevados. Dá para eles o direito deles enxergarem. Atingir o coração, que com toda certeza deve existir, e pedir auxílio aos necessitados, para que eles não possam, de fato, ficar desesperados e morrerem queimados, afogados, aniquilados, esmagados, cortados. O direito deles enxergarem os dois lados e ficarem calmos. Calmos. Enxergar os dois lados. Mas para isso, nós vamos ter que criar um ambiente adequado para que os necessitados possam enxergar um ambiente, esse criado, e ter a certeza de que nós podemos ser um povo honrado. Mas é com base no trabalho. Professor, não usar machado, picareta, foice. Professor, de fato, ser historiador. E a história é fato.
presente e passado, dando uma visão da situação. Visão é enxergar os dois lados. E o direito, pescoço é maleável. O corpo, a visão do cego, árvore que caminha. Então pode andar para frente, para trás, para o lado, buscando fato. Somente assim a gente vai conseguir, de fato, construir esse país aqui. Devo lembrar. Orvalho do céu nunca vai nos matar. Mas aquilo que o homem esteve a criar, com certeza tende a nos exterminar, nos tirando até o direito de respirar. E aí, como realizar a fotossíntese? Dar e receber. Se o próprio homem nos tira o direito de envelhecer, de amadurecer, de crescer, e o divino estará a me perguntar: e a reprodução? É isto. E a reprodução? Essa pergunta eu vou deixar no ar. Quem sabe assim, de fato, a gente possa alcançar o pensamento que Deus estará nos dando. Mas, meu pensamento eu vou deixar. Não há reprodução sem educação. Não há a menor possibilidade do homem reproduzir sem o conceito do que é existir. E se é assim, é bom a gente seguir. Porque somente Deus sabe o que está por vir. Mas o tempo todo Deus estará nos conduzindo, nos dizendo: é bom a gente seguir e deixar a sabedoria fluir. Ainda que seja difícil tudo isso aqui. Porque eu vou viver o livro que Deus estará me concedendo dentro do meu ser. Assim eu vou poder, de fato, envelhecer. Mas sem tirar de mim o direito de viver. Eu sinto muito pelas crianças que estavam nas ruas ontem. Eu sinto muito mesmo. Não vou poder tirar delas o direito delas. Eu tenho 2 filhos. E se é assim, vou cumprir o compromisso maternal. Sair da casa e entrar no sistema educacional. E dando para cada um o direito de entender, de saber, se assim cada um desejar, o que é ser racional. O homem é um sujeito social. E por si só, com toda certeza, ele precisa de um sistema educacional. Mas do jeito que foi de fato plantado. É um buraco inacreditável.
E se é assim, devo deixar esse recadinho aqui. Eu sinto muito pelo que está por vir. Mas é bom a gente seguir a sabedoria de Deus. Sempre vai fluir em mim. Eu aceito assim. Mas é sem tirar nada de mim. E se eu não tiro nada de mim? Nada. Eu digo é o direito de sorrir. É tudo que eu desejo. O direito de sorrir. Eu não posso tirar das crianças que estiveram, de fato, a protestar o direito da fotossíntese realizada. Eu posso sorrir, porque a fotossíntese está em mim. Eu desejo o mesmo para cada um aqui. E se é assim, não vamos dizer beijinho mesmo, tal pau, né? Não vamos dizer. Mas vamos dizer, de fato, que nos faz muito mal quando, de fato, nos tira o direito de ser social. Obrigada. Um bom dia. Que seja um bom dia, de acordo com aquele que tudo cria. Estamos de olho e com toda certeza há muito ouro de tolo. É isso. Obrigada, família. E o livro? Estou lendo o livro Aparecida. É de uma forma assim meio que esquisita, gente. Viver a vida. Mas eu gosto de fato da forma como o autor traz a história. E se é assim, seguimos de fato de olho. É isso, estamos na rota. Ai, obrigada.